Que, pessoal, parece que foi, como é que se diz, eles escutaram eu falando aí, aquele jogador, né, que não ajudou a família quando ele era, né, quando ele estava, como diz, no auge da carreira, né, não ajudou a família, pronto. Aí o que aconteceu com ele? Levou um tiro na cabeça, né? Eu vou deixar vocês assistirem o vídeo aí, que fica melhor do que eu falar, né? Tá? Assistam até o final, deixa o joinha e deixa o like. Sempre lembrando que aqui é canal Mário Vieira Verde, no Instagram, Mário Vieira Verde. O atirador está perdoado há muito tempo. Não há outra forma de viver em paz. Se eu pensasse em vingança o tempo todo, eu não seria feliz. Tive mais culpa que o meu agressor, já que eu estava às 5 da manhã em uma discoteca. Não é o certo para um jogador de elite. Até hoje, eu me pergunto por que eu fiz aquilo. Fiquei várias horas em coma. Não podia falar nem me mover, mas eu ouvia tudo. Ouvi quando os médicos disseram para os meus pais que preparassem o meu velório e enterro. Sacaram 12 milhões de dólares da minha conta. Tiraram de mim uma mansão em Assunção e outras 2 mansões em Acapulco e Cancún. Também me roubaram diversas joias valiosas. Pra ser sincero, ser roubado não é o que doeu. O que mais me doeu foi ser roubado por pessoas que diziam me amar do que o próprio tiro que levei na cabeça. Salvador Cabanhas Ortega nasceu em Itauguá, Paraguai, em 5 de agosto de 1980. Filho de padeiros, viveu uma infância feliz com sua família e, embora a condição financeira não fosse das melhores, teve uma ótima infância. Desde cedo, nos campinhos de futebol do bairro, chamava atenção por seu talento e pelo seu jogo aguerrido e de um jeito provocador em campo. Mesmo baixinho, não fugia dos lances, divididas e jogadas ríspidas. Usava seu talento para marcar gols, mesmo em meio a zagueiros mais altos. Chamou a atenção então do 12 de outubro, time de sua cidade. Na base, se destacou tanto que foi lançado ao time principal com apenas 17 anos, onde marcou 4 gols em 11 partidas. De lá, foi emprestado ao Guarani, onde ficou poucos meses, mas marcou 8 gols em 20 partidas. Quando foi chamado de novo ao 12 de outubro, e mesmo sendo reserva boa parte do tempo, marcou 8 gols em 17 jogos. Foi quando surgiu o interesse do Audax Italiano, do Chile, em seu futebol. Logo em sua primeira temporada, teve algumas contusões e entrou em campo apenas 7 vezes, sem marcar gols. Em 2002, foi figura mais constante no time e marcou 11 gols, deu 6 assistências em 29 partidas. Mas em 2003, fez sua grande temporada pelo Audax, quando foi artilheiro do campeonato com 18 gols em 17 partidas e ainda distribuiu 4 assistências. Foi quando surgiu o Jaguares do México, que anunciou sua contratação por apenas 400 mil euros. No México, seus números se potencializaram e Cabanhas passou a ser um jogador extremamente decisivo e importante. Em 3 anos pelo Jaguares, marcou 61 gols, deu 17 assistências em 106 jogos pelo clube. O seu desempenho pelo Jaguares finalmente levaram o jogador a defender a seleção paraguaia. Porém, sem chances em campo. Fez parte do elenco da Copa do Mundo na Alemanha, em 2006, mas não entrou em campo em nenhum jogo. E então, após a Copa do Mundo, o maior clube do México, o América, pagou 4 milhões de euros em seu passe. Chegou para dividir o ataque com Blanco, Cuevas, Cláudio Lopes e Matias Vosso. Embora fosse um time muito forte, com esses jogadores, o América não conseguiu títulos. Quando Blanco deixou o clube, Cabanhas e o goleiro Ochoa se tornaram as principais referências da equipe. E a partir disso, Cabanhas virou o principal jogador do futebol mexicano e um dos melhores das Américas. Com diversos gols pelo clube, foi o máximo artilheiro de diversos campeonatos, principalmente a Libertadores da América, em 2007 e 2008, quando ficou conhecido no Brasil, principalmente por ser carrasco de Santos e Flamengo. Foi eleito o melhor jogador das Américas em 2007. Ganhou o apelido de Gordinho Matador no Brasil, eliminando os 2 clubes brasileiros do torneio. Com grande sucesso no América, Cabanhas passou a ter seu nome ventilado em diversos clubes europeus, mas mesmo assim acabou ficando no México, já que seu salário é de primeiro escalão do futebol mexicano. Também era naquela altura o principal jogador do Paraguai, e ainda foi artilheiro da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, ficando no 3º lugar, marcou 6 gols e um deles na vitória sobre o Brasil, por 2-0. Em janeiro de 2010, Cabanhas estava com a saída praticamente fechada para o Manchester United, com salários superiores a 2 milhões e meio de euros.
Mas no dia 25 de janeiro, o jogador foi até uma balada em um bar na cidade do México. Por volta das 5 da manhã, a vida de Salvador Cabanhas mudou completamente. O craque paraguaio foi baleado com um tiro na cabeça por um traficante conhecido por Rota Rota. Após uma discussão e uma afronta de Cabanhas para que atirasse nele, após ter uma arma apontada para sua cabeça, Rota Rota não titubeou e atirou. Cabanhas foi socorrido rapidamente, mas em estado gravíssimo. Sua vida estava literalmente por um fio. Estava consciente na hora que foi socorrido e levado às pressas para o hospital. Afirmou diversas vezes: "Vamos passar por isso", durante o caminho. Logo que chegou, foi colocado em coma induzido. Os torcedores do América acamparam em frente ao hospital. Rezavam pela vida do ídolo. Foi submetido a uma cirurgia de alto risco por 7 horas e, por conta do perigo, não teve a bala removida da cabeça, e sim fragmentos dos ossos do crânio. Tirar a bala poderia causar sua morte, e esse risco não seria corrido, até para não maximizar as sequelas para uma vida toda. O tratamento foi intensivo, enquanto o motivo do atentado contra sua vida não tinha uma resposta. Diziam que era porque o atirador era torcedor rival, depois que era um torcedor do América revoltado por um pênalti perdido dias antes pelo jogador. E até que Rota Rota só queria prejudicar as chances da seleção paraguaia na Copa do Mundo. Após ter sido desenganado pelos médicos, 37 dias depois, Salvador Cabanhas recebeu alta do hospital para continuar seu tratamento. Na saída do hospital, disse que queria disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai. Corria a informação que o craque inclusive já estava se exercitando numa bicicleta ergométrica. Mas seu retorno ao futebol era uma incógnita. A seleção contava com ele. Era uma equipe muito forte, até por vezes dada como superior ao time da Copa de 98, que perdeu somente para os futuros campeões, a França. De fato, a seleção foi muito bem na Copa do Mundo, chegando às quartas de final, principal resultado da história do país em Copas. Mas o técnico Tata Martino contava com Cabanhas. E como seria com Salvador em grande fase na Copa? Talvez o Paraguai pudesse ter ido ainda mais longe no Mundial. Nunca saberemos. Mas ele era a principal peça de ataque da seleção na época. Todos os jogadores do elenco podem atestar esse fato. Obviamente, Cabanhas não conseguiu regressar ao futebol como planejava. Viu a Copa do Mundo do sofá. Os meses se passaram e em novembro, sua mulher, Maria, deu uma entrevista afirmando que o marido estava em depressão profunda e que se sentia quebrado, pois sua recuperação seria muito mais longa do que ele esperava. Em dezembro, Cabanhas queria processar o América por atraso em seus salários e pelo clube não auxiliar em sua recuperação, o que acabou não acontecendo depois. O tempo passou e em fevereiro de 2011 o jogador voltou a treinar em um clube, dessa vez no Libertad, do Paraguai, mas não como jogador da equipe, e sim como maneira para auxiliar em sua recuperação, devolvendo ao jogador a condição de atleta e estando em um ambiente comum a ele, teria uma pronta e melhor recuperação, mas voltar ao futebol como jogador ainda não estava nem perto de cogitação. O baque foi grande, os meses foram passando, sua condição financeira foi se deteriorando. Em agosto, a Federação Paraguaia e o América marcaram um amistoso, para que o jogador se despedisse da seleção de forma honrosa e com a renda auxiliar em sua condição financeira. Salvador Cabanhas atuou 10 minutos no primeiro tempo pela América e 10 minutos no segundo tempo por seu país. Foram mais de 1 ano e 7 meses sem entrar em campo. O América estendeu uma faixa gigantesca em homenagem ao ídolo no centro do gramado. Grandeza é não se deixar vencer por nada. E os paraguaios lhe deram uma camisa autografada por todos os jogadores. Em campo, foi possível ver um Cabanhas aquém de sua capacidade, mas que ainda apresentava qualidade, mas a realidade era dura. Voltar ao futebol de alto nível era um sonho cada vez mais distante. Porém, em abril de 2012, mais de 2 anos após o atentado, Cabanhas anunciou seu retorno ao futebol profissional, de volta à sua casa, onde tudo tinha começado muitos anos antes, o 12 de outubro. Longe do Estádio Azteca lotado com quase 100 mil pessoas, dessa vez na segunda divisão do futebol paraguaio. Mas isso não importava, o que realmente tinha sentido era voltar a fazer o que amava, a viver a experiência novamente. Chegar ao estádio, ao vestiário, ter a resenha com os companheiros de time, colocar o uniforme do clube com orgulho, calçar as chuteiras, subir ao gramado. Independente se era para 1, 100 ou 50 mil pessoas. Sentir o cheiro da grama e chutar a bola com todo o amor que existia no coração. Isso bastava para Cabanhas. Foi um ano de devoção, de amor ao futebol. O jeitão já não era mais o mesmo. A qualidade técnica já estava muito abaixo de outros tempos, mas cada passo dado em campo foi uma vitória. Meses depois, o jogador foi convidado pelos Jaguares para receber uma homenagem em seu estádio durante o intervalo do jogo contra o Pumas. Ele foi ovacionado por todos os presentes. Em janeiro de 2014, anunciou que pararia de jogar, mas o 12 de outubro lhe ofereceu um contrato para ficar, e em fevereiro reestreou na primeira divisão do Campeonato Paraguaio contra o Cerro Porteño. Mas o treinador não podia contar com Cabanhas, pois sua forma física estava longe do ideal, e em março o jogador deixou o 12 de outubro.
para se aventurar no futebol brasileiro, em um clube da 4ª divisão do estado de São Paulo, o Tanabe, num contrato de 3 meses. Em 18 de maio de 2014, fez sua estreia e único jogo pelo clube, onde acabou perdendo um pênalti no último minuto de jogo. Em 30 de maio, anunciou que estava de saída do Tanabe, anunciou o fim da carreira e disse que nunca mais conseguiria ser o mesmo jogador de antes do atentado. Ainda tentou voltar para jogar a 4ª divisão paraguaia, pelo Independiente de Peruvan Caballero, onde entrou em campo apenas uma vez e, finalmente, parou de jogar. Nesse período, entre um clube e outro, as dificuldades financeiras foram se acumulando. Cabanhas se separou da esposa, perdeu os amigos que antes o cercavam e se viu isolado, apenas do lado da família de verdade, seus pais, irmãos e filhos. Voltou para sua cidade, voltou para Itauguá, sem dinheiro nenhum. Sua ex-mulher ficou com sua mansão em Assunção. Salvador caiu em desgraça, pois levou um golpe duro da ex-mulher Maria Alonso, de seu empresário José Gonzalez e de um advogado, que segundo ele, ficaram com todo o seu dinheiro. À medida que o tempo passou, fui me dando conta de muitas coisas. Até meu advogado se vendeu para eles. Maria disse que meu dinheiro acabou, mas ela me fez assinar documentos até com a minha digital, mesmo sabendo que eu não tinha condições de ler naquele momento. Até o América me pagou uma indenização, mas o dinheiro ficou todo com ela. Nada chegou até mim. Quando tudo aconteceu, eu tinha assinado o pré-contrato com o Manchester United, mas o América me segurou, me deram apartamento em Acapulco e outro em Cancún, e dobrou meu salário. Seu pai, que acolheu o filho depois de tudo, também compartilha da mesma opinião de Salvador. Meu filho foi vítima 2 vezes. Acabaram com sua vida profissional no melhor momento de sua carreira, e depois se aproveitaram dele. Sua própria esposa, seu empresário, seu advogado e seus antigos amigos. Sumiram todos, o deixaram sem nada. O ex-jogador passou a ajudar na padaria artesanal dos seus pais para conseguir o sustento do dia a dia, e não vê nenhum demérito no que faz, ou em como sua vida está depois de tudo. Asso pão para ajudar meus pais, e isso é muito digno. Feio é roubar, tirar as coisas dos outros. Todo trabalho honesto é digno e deve ser exaltado. Há poucos sinais de luxo na casa da família Cabanhas. A casa rural é dividida pelo ex-jogador, seus pais, seu irmão, irmã, seu cunhado e uma sobrinha. Sua ex-mulher acusa seus pais e irmãos de manipulá-lo, para que a ataque. Que ela não tem dinheiro e vive trabalhando nas ruas de Assunção com câmbio para poder se sustentar. A briga deles foi tomando cada vez menos espaço na imprensa paraguaia, mas o caso está muito longe de ser resolvido. O fato é que a família do ex-jogador não tem dinheiro, vive com muita simplicidade. As homenagens cessaram, até mesmo o 12 de outubro. Apenas algumas lembranças de que o grande Salvador Cabanhas começou sua carreira no futebol pelo clube. Os trabalhadores do clube, na verdade, foram instruídos a não falar sobre Cabanhas publicamente. As sequelas do atentado ficaram. Ele não enxerga bem do olho esquerdo. Os reflexos são muito mais lentos. Por isso, apesar de tanta insistência, não conseguiu voltar ao futebol de fato. Mas recebeu todas as homenagens possíveis das torcidas de todos os times que cativou em campo. Os anos se passaram, Salvador Cabanhas nunca viu a cor do dinheiro que tinha direito a receber após anos de sucesso no futebol. A realidade de muitos anônimos também passou a ser a realidade desse ilustre jogador. Hoje, ele ajuda a treinar o modesto clube Aquidauban, que joga a 2ª divisão da Liga da Cidade de Itauguá, onde se junta com os jogadores do time antes dos jogos para fazer churrasco e jogar baralho com os amigos. Sobre a vida, Cabanhas ainda sonha. Eu tenho muitos sonhos. Tomara que em algum momento eu consiga virar técnico e treinar a seleção do Paraguai. É isso que eu mais quero. É sempre difícil para mim, e será para sempre, em qualquer lugar, mas você tem que demonstrar o seu valor. O ex-goleiro e parceiro de seleção Justo Vidjar fala com muito carinho do amigo. Ele é um exemplo de superação, de luta, de sacrifício, e nós podemos aprender muito com ele. Os jogadores jovens olham para ele e valorizam isso. Crescer em uma família humilde e conquistar muitas coisas. Salvador fez isso. A luta continua para que ele sempre supere seus problemas e, para mim, ele é um exemplo de que você consegue fazer muitas coisas, mesmo com as adversidades. As falas muitas vezes são desconexas. Ele se perde quando precisa falar de horários e objetivos a curto prazo. Mas ele ainda é Salvador Cabanhas. Tem consciência de quem é, do que fez no futebol e do que escreveu com as camisas que vestiu. Ainda anda com o peito estufado, cabeça erguida e orgulhoso do que fez e de quem é. E de fato, isso nunca poderia ser diferente. Salvador Cabanhas é um sobrevivente.